Estamos iniciando aqui no nosso canal mais um podcast. Hoje nós recebemos Gerson Loyola. Ele que é funcionário da Celesc, foi funcionário da Celesc, hoje está aposentado, é comerciante no município de Itaió e também presidente do Progressistas UPP. Sérgio, Gerson, seja bem-vindo, agradeço a sua presença e de estar aqui no nosso canal para falar um pouquinho dessa tua trajetória na Celesc e também em Itaió. Marcos, eu é que agradeço a oportunidade proporcionada para a gente estar aqui, falar um pouquinho da vida da gente aí, para que os telespectadores aí consigam entender um pouquinho da nossa trajetória. Sim. Sempre gostou de política? Sempre gostei. Fui vacinado aos 18 anos de idade. Sempre. E a sua trajetória na Celesc começou onde? Começou em 1988, no dia 10 de julho, em Joaçaba ainda. Eu entrei para trabalhar e fui transferido para a cidade de Campos Novos. Prestei serviço lá, fui transferido nesse período para Rio do Sul, vindo trabalhar em Itaió, onde em agosto de 2020 findou, depois de 32 anos, 1 mês e 20 dias de serviço. Sim, é uma trajetória, hein? Bem grande. E diga-se de passagem, eu me sinto privilegiado porque eu trabalhei todo esse período em uma coisa que eu gostava. Tanto que no dia que eu fui assinar a minha documentação, eu chorei. Eu não estava preparado para isso. Puxa vida, olha só. E como que foi o início? O porquê desse início de ingressar na Celesc, Gerson? Na época, eu tinha 17 anos e fiz, se não me falha a memória, na época eu fiz 5 concursos. Polícia Militar, Polícia Civil, Celesc, Fórum e agora me fugiu outro. Sim. E eu passei no da Polícia Militar e da Celesc. E na época, então, eu optei pelo da Celesc em função do salário ser maior. Sim. Mas acabei me encontrando e passei todo esse período. Quando eu olho para trás, eu não vejo todo esse tempo se passar. Sim. Porque eu trabalhava numa coisa que gostava, talvez isso faça com que a gente pense diferente. Sim. E os avanços dentro da empresa, eu falo da Celesc nesses anos todos, como é que foi nessa trajetória? Eu, durante um período, tive cargos gerenciais dentro da empresa, mas isso não está associado a um período bom dentro da carreira. Porque se você opta por seguir a gerência, você está sempre abaixo de ordens e elas nem sempre são moralmente corretas. Às vezes são questionáveis e você é obrigado a ajudar uma pessoa que não precisa, deixando de ajudar uma pessoa que às vezes tem condição e coisa e tal. Então essas questões mais pessoais deixavam um pouco a desejar, fazendo com que não consiga associar período bom com período de chefia. Sim. E tem os momentos também bons e ruins nesse período todo. Sim, tem. Tem várias histórias. Por exemplo, Sim. aqui eu vou citar algumas aqui. O Chilique manda Secamac aqui de Salete. Eu pautei minha vida profissional sempre por se é moral ou imoral. Se era legal ou não, eu não cuidava muito. Tanto que Sim. você é uma das pessoas que sabe Sim. perfeitamente, mas vamos deixar à parte. Eu sabia que era uma empresa, um cliente VIP da Celesc, então eu dava o meu melhor. E muitas vezes, para poder oferecer um atendimento melhor, tinha que passar por cima da legalidade. Ou seja, fazer alguma coisa que a empresa não permitia ou não desejasse que fizesse. Mas, quando eu digo que eu pautava pela moralidade, eu não cobrava nada por fazer aquele algo mais. Então, eu digo isso. Eu podia ter cobrado? Talvez até podia. Mas não, eu fazia, então, estava respaldá-lo pela moralidade e não pela legalidade. Sim. Talvez na empresa pudesse até ser chamada a atenção ou receber uma penalidade pela maneira com que a gente conduziu o atendimento. Sim. E para trabalhar na Celesc, quem trabalha na Celesc, tem toda uma regra? Como é que funciona esse sistema dentro da Celesc, o funcionário da Celesc, Gerson? Tem toda uma regra, nós temos curso de preparação, desde o primeiro momento que você entra até o final de carreira, você tem cursos e reciclagens desses cursos para você se manter sempre atualizado. Sim. Isso, ao longo desses anos todos, você também teve essas oportunidades? Todos os que podiam ter sido feito dentro da minha área de atuação, todos eles eu fiz. Sim.
E é vantagem trabalhar na Celesc? Falo salarialmente hoje? Ou naquela época quando eu você vou começou? dizer assim, quando eu entrei, tratava-se de outra época, outra geração, era o tempo das vacas gordas. Então lá no passado ganhava-se razoavelmente bem, o que deixava a gente numa situação sempre confortável. Sim. Mas hoje, devido às perdas salariais e às perdas de vantagens, não é mais tão atrativo quanto foi no passado. Sim, mas ainda há procura hoje para trabalhar na Celesc? Bastante. Sempre os concursos são muito disputados. Tem sim. É bastante? Porque a Celesc proporciona realmente, não só a Celesc, né, mas a maioria dos empregos, cargos públicos, proporciona uma estabilidade financeira boa e muitas vantagens, muitos benefícios, como Unimed e por aí vai. E essa questão da energia, como você analisa hoje? Está mudando, vai mudar muito na sua visão? Eu vejo assim que a energia solar, o que é sustentável e está no auge hoje de discussão aí, energia solar é o futuro, E o dia a dia? Você quando trabalhava na Celesc, o que você fazia no dia a dia? Atendimento de aonde faltava energia, quer dizer, enquanto nós estava parado, todo mundo estava funcionando bem. A partir do momento que nós tinha que trabalhar, é porque alguém estava sem energia, algum problema tinha ocorrido. Sim. E aí você vem para Taió, chega que ano em Taió? Em 2008. 2008. E aí essa trajetória em Taió na Celesc, como é que foi? Eu continuei trabalhando até 2020 sempre no mesmo serviço. Serviço externo, né? Sim. De atendimento em redes de distribuição. E aí você se aposenta, mas poderia continuar se você quisesse? Era o meu desejo. A minha preparação era se aposentar com 55 anos de idade. Mas em 2020 saiu uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Quem tinha 30 anos de serviço completo e 50 anos de idade tinha que optar por qual legislação você ia ser... a qual legislação você ia pertencer. Ou se aposentava ali com aquele percentual, aplicando o fator previdenciário, ou se aposentava só quando completasse 65 anos de idade. Então, na época, foi uma decisão rápida, eu tive poucas horas para decidir. Hoje eu vejo que fiz a opção certa. Sim. Mas na época foi uma situação assim bem complicada. Sim. Uma outra questão, Gerson, nessa sua trajetória da Celesc, nesses anos, assim, o que você lembra, tem recordação do que mais marcou nessa trajetória toda de trabalho? O que mais marcou é a convivência com aquele colega de trabalho que eu sempre dizia que nós, se tivesse que brigar com alguém, ele tinha que brigar com a esposa, porque nós passava mais tempo com o colega de trabalho do que com a esposa, porque em casa a gente ia para dormir. Sim. E passava às vezes em períodos de tempestade, passava 18, 20 horas com uma pessoa do teu lado ali trabalhando, então você Sim. tem que se adequar a isso. O que me marcou bastante foi amizades que foram construídas ao longo desse tempo. Vou citar aqui o nome do Edson William, o Mancha, o Vilcésio aqui de Salete. Então foram amizades que permaneceram ao decorrer, mesmo depois da aposentadoria, e que permanecem até hoje, né? E aí, às vezes, aquela comunidade que fica sem energia, né? Fica por várias horas. A gente sabe que, às vezes, também os ânimos se alteram. Tem também esses problemas, né? Eu falo porque, às vezes, as pessoas não entendem que o funcionário está fazendo o atendimento. A culpa não é do funcionário em si. Tem muitas, eu falo, talvez até problemas quanto a isso também, para esse entendimento da população? Sempre teve. Ninguém quer ser o último a ser atendido. Então a gente sempre enfrentou essa dificuldade, mas eu sempre consegui contornar. Sim. Sempre tive isso, essa facilidade. Porque a gente entendia a situação. Quando chegava que começava a reclamar, eu sempre dizia, o senhor está coberto de razão. Você está certíssimo. Nós estamos errados. Sim. Mas, infelizmente, existem critérios a serem obedecidos, né? Alguns deles é a maior quantidade de pessoas sem energia. Sim. Tem que ser as primeiras a ser atendida. Ou que, quando é lá no interior, que fica só um sem energia, aquele, infelizmente, vai ficando para trás. Sim. Você disse que atendem o maior número primeiro. Fica na lista, tem o maior número de consumidores, atende primeiro lá. Mas não é bem assim, é alguma coisa aproximada. Porque o que tem mais risco, por exemplo, um cabo partido, que está energizado no chão. Esse é a prioridade. Independente de estar atendendo uma pessoa,
ou 1.000 pessoas. Sim. Então, isso é a prioridade. Depois disso, vão seguindo alguns critérios de quantidade. Se tem empresa, se tem hospital, uma delegacia, né? Então, tem toda uma série de critérios a ser obedecidos. Sim. Ô Gerson, e a questão, eu falo aqui na nossa região, você que tem um conhecimento, melhorou essa questão da falta de energia, os investimentos, eles têm avançado? Sim, significativamente. Eu peguei no tempo que nós trabalhávamos na Celesc sozinho. Você pegava material, carregava em cima da caminhonete e ia atender sozinho. Hoje, a legislação não permite mais que isso aconteça. E algumas chaves fusíveis, hoje tem uma espécie de disjuntor. Ela é uma chave automática. Ela liga sem que o funcionário tenha que ir lá debaixo do poste fazer a ligação, né? Sim. Uma mensagem para aqueles que estão nos acompanhando e que têm interesse em ingressar na Celesc, que você gostaria de passar? Nossa Senhora, eu tenho só excelentes lembranças da Celesc, então faço votos de colegas aí que queiram entrar, que venham. É uma empresa maravilhosa para trabalhar. E aí o Gerson se aposenta e abre o seu próprio negócio ou demorou um pouquinho? Demorou um pouquinho. Eu fui fazer algumas viagens para aproveitar realmente aquilo que eu trabalhei durante todo esse período. A gente se prepara para isso. Vamos fazer uma viagem. Eu e a esposa fizemos algumas viagens. E depois disso começamos a ficar em casa sozinho e isso não produz nada, a não ser briga de marido e mulher. Aí optei por comprar uma loja que tinha em funcionamento em Itaió, aonde eu estou até hoje. Sim. E a loja, o nome, o que é? Conta pra gente. Loyola Parafusos. Era do seu Ralph em Itaió. E aonde ficou ali, esse período fazem 1 ano e 6 meses que eu comprei. Mas ele permaneceu ali naquele imóvel durante 5 anos. E anteriormente mais 15 anos em outro lugar. Uhum. Então, eu adquiri essa loja com o objetivo de ter uma ocupação pós-aposentadoria. Sim. Mas te confesso que me encontrei, gostei de estar onde eu estou. E aí, a loja, ela oferece somente parafusos? Parafusos, ferragens, ferramentas, parafusos da linha agrícola, correia, macaco hidráulico, nessa linha de ferragens e ferramentas. Sim, e ela está localizada ali próximo aos Correios? Ela vai mudar onde era Louro, em Itaió, bem na frente do Correio, uma sala mais ampla. Ao lado ali da Taionete. Exatamente. Sim. E a questão era por causa da enchente que nós fomos atingidos agora por inúmeras vezes no final do ano passado. Sim. Eu tinha a minha casa na enchente, a loja na enchente, foi um caos. Optamos então por esse imóvel que tem lá, que ele tem o 2º piso para se socorrer da enchente. Sim, ali naquele ponto tem o... então foi esse um dos motivos que fez a gente optar por... E há uma previsão para você começar a atender ali nesse local? Nos próximos dias. Está em reforma em função da enchente, que teve problemas na pintura, problemas no piso. Então, assim que acabar essas reformas, a gente está se mudando para o prédio novo. Sim, que bom. E tem uma perspectiva boa, Gerson? Tem sim. Eu estou muito contente com o que está acontecendo na loja, sim. Sim, que bom. E a família, eu gostaria, antes de nós entrar na outra parte, né, que seria a questão política, e a família nesse período todo, como é que foi esse apoio também, Gerson? Família é a base de sustentação. Eu tenho até medo de começar a falar aqui porque eu choro. Tá? Eu sou bastante emotivo. Quando falo em família, mulher, esposa, filhos aí... Sim. É um assunto complicado para mim falar, do tanto que eu tenho paixão pela minha esposa, pelos meus filhos, pela minha casa. Eu digo que casa muita gente tem, eu tenho um lar. Então, lar é diferente de casa. Sim. Casa é só o imóvel, lar é o que eu tenho hoje em casa. E a sua esposa é da região lá também? Ela era da região, mas o meu sogro e a minha sogra nasceram aqui no Mirim Doce. Meu sogro era o seu Sandrino Correia e minha sogra a dona Caetana Correia. Ela nascida no Gramado, em Itaió, ele nascido no Pinhalzinho, no Mirim Doce, foram se encontrar lá em Campos Novos. Olha só. E você conheceu a sua esposa lá em Campos Novos? Lá em Campos Novos também. E também casou lá em Campos Novos? Não, ela veio para Rio do Sul morar. O que fez depois eu vim atrás, acabamos casando
e viemos morar em Itaió. Sim. A esposa, só para nós deixar registrado aqui, o nome... Edneia Correia. Edneia A Profineia. A Profineia. E os filhos? Guilherme Aham. e o Enzo. O Guilherme tem 22 anos e o Enzo tem 9. 9 anos. E a questão também das ações sociais. Você sempre muito presente, participativo? Gerson? Sempre gostei disso. Sempre? Eu tinha uma forma de pagar o meu dízimo. É assim. Fazia as ações, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Sim. Então a gente sempre fez. Fizemos várias campanhas juntos, né, Marcos? Lá em Itaió, para adquirir óculos, remédio, receita, segundo o professor e por aí vai. Sempre gostei de estar envolvido com essas causas sociais. Sim. E é uma questão que ajuda o próximo, mas acho que também acaba ajudando a gente, né, Gerson? A gente recebe em dobro essa ajuda. Sim. É muito mais do que em dobro. Sim. Eu me sentia gratificado por estar conseguindo fazer aquilo que era o assunto de necessidade, né? Então eu sempre pensei, é melhor poder ajudar do que pedir ajuda. Sim. Então a gente tinha essa condição, essa facilidade, um círculo de amizades grandes, nós ainda continuamos fazendo. A gente sempre está pedindo para um amigo, que a gente sabe que tem essa condição, ó, estamos precisando disso, estamos precisando daquilo, sempre nesse sentido. Sim, que bom. E aí, como é que está sendo essa experiência? É a primeira vez que você preside um partido político? É a primeira vez, é uma aventura, é um grau de dificuldade bastante elevado, porque hoje nós, na mão do PP, não temos nada para oferecer. E normalmente uma filiação sempre tem que ter uma ferramenta de troca. É um balcão de negócio conhecido, típico da política, né? Hoje nós estamos sem nada para oferecer. Então, o que dificulta um pouco a tua atuação enquanto presidente de partido. Sim. Você diz essa questão porque geralmente um partido que está dentro de uma prefeitura ou de uma Câmara de Vereadores tem essa possibilidade de viabilizar cargos, ou seja, contratação. É nessa questão que você diz? Eu digo sempre que isso é uma ferramenta de busca. Você tem o que oferecer. Hoje nós não temos um cargo para oferecer, nós não temos uma caçamba de cascalho para oferecer, nós não temos um emprego para dar. E quando você tem essas ferramentas, facilita a busca. Sim. E qual que é os seus objetivos como presidente do partido? O PP, ele é histórico, particularmente em Itaió, ele participou de todas as eleições, todos os pleitos eleitorais, ou ele esteve participando como prefeito ou como vice, né? Então, vamos procurar manter esse histórico. Nós temos excelentes nomes dentro do partido, eu vou citar aqui, tomar a liberdade de citar alguns, o Glademir, o Nelson Trentini, o Fábio da Saúde, enfim, todos os componentes do partido são bons nomes para ir pleitear uma eleição tanto na cabeça quanto de vice. Essa conjuntura toda, né? Como é que está agora? Eu falo de bastidores, essas conversas com os outros partidos, porque eu falo talvez até uma projeção de uma união nessas eleições. Há essa possibilidade também? Como é que está sendo essas conversas, Gerson? Isso já na outra eleição houve essa mobilização. É notório o resultado das eleições. Vamos fazer um apanhado geral assim. Deu 70-30. Ou seja, 70% não votaram e 30% votaram e acabaram fazendo o prefeito. O que faltou? Não vamos ser demagógicos e dizer o que não foi. Foi uma guerra de ego que não houve essa união. Sim. Então, eu costumo dizer que a gente aprende muito mais na derrota do que na vitória. Então, nós aprendemos ali. Agora nós temos a fórmula na mão. Sim. Nós dependemos dessa mobilização, está sendo feitas tratativas, tudo que for falado aqui não passa de mera especulação, mas está sendo tratado, está sendo desenvolvida várias reuniões nesse sentido, de fazer uma frente para ascender ao poder em Itaió. Sim. Sobre essa questão de busca de filiações, também há uma busca, ou talvez uma projeção para esse ano, um trabalho por parte do partido? Nós temos alguns nomes aqui que já estão em evidência. O Nelson Trentini é candidato a vereador, o Fabinho da Saúde,
Tem mais alguns nomes que nós estamos mantendo sob sigilo temporário, porque as pessoas assim preferem. Sim, sim. Nós não podemos lançar o nome Tem disso, aos quatro ventos. Tem disso. Mas é uma pessoa que a gente tem que respeitar a opinião dela, se assim ela o deseja. Sim. Mas nós estamos fazendo uma composição, pelo menos os 10 candidatos a vereadores nós esperamos ter Sim. no próximo pleito eleitoral. Nessa eleição, então, já essa talvez, eu vou até falar aqui, pré-definição do partido de somente ter candidatos a vereadores. A prefeito e vice estaria descartado? Não, a gente está colocando todos os nomes dos filiados, são nomes bons para comporem uma chapa majoritária ou de vice. Mas as tratativas estão sendo no sentido de nós conseguir agrupar. Depois, entendi. qual seria a ideia lançada nessas reuniões? De ter uma pesquisa, quem for mais bem colocado nessa pesquisa seria a pessoa que seria o nome indicado a ser quem receberia o apoio, né? Sim, sim. Mas é um momento que a gente tem que ser prudente, Sim. porque o objetivo é conseguir agrupar todo esse pessoal para poder fazer uma composição e ganhar a eleição. Esse é o objetivo. Sim. E nessas reuniões, quais têm sido essas pautas? Justamente essa. Nomes de pessoas a gente não está tratando, a gente está tratando de estratégia. Fazer aquelas composições, aqueles acertos. O PP hoje é notório que ele não está dividido. Nós estamos unidos por um mesmo ideal. Olha só. E estamos trazendo isso aos outros partidos. E a questão dos outros partidos, eu vou tomar a liberdade aqui de não falar, porque cada um tem o seu pensamento, cada casa tem o seu problema. Só quem mora na casa sabe a goteira que tem. Então a gente está fazendo essa composição interna e buscando externamente, junto com os outros partidos, essa aglutinação de todos os partidos para compor uma frente que possa ter a possibilidade real de chegar ao poder. E esses outros partidos que você fala, você cita, né, que seriam oposição ao prefeito atual, vocês têm conversado já conversaram? Há pelo menos uns 8 meses nós viemos desenvolvendo algumas reuniões nesse sentido. Uhum. Mas estamos abertos para conversação com todos os outros partidos, não tem assim, Sim. esse, aquele outro. Não. Nós estamos chamando todos os partidos para sentar, conversar. É uma conversa amigável, amistosa. Eu gostaria de não tratar como oposição, situação, porque nós estamos buscando uma coisa que vai melhorar o futuro de Itaió. Pensando em Itaió. Pensando em Itaió. Ô Gerson, e qual que é hoje, assim, na sua avaliação, a maior dificuldade de tocar um partido, como você que é presidente? Recurso. Não tem. A vida é feita de dinheiro. Não tem outra questão que não seja essa. Então a questão mais difícil são recursos mesmo. Uhum. E como é que tem sido, eu falo, o contato com deputados a nível estadual e federal do partido? Nós tivemos pouca representatividade de voto de quem se elegeu. Então é um pouco difícil você ter acesso se você não tem voto. Infelizmente, nós tivemos agora recentemente cortado uma verba do governo do estado de que ia ser um investimento de alguns milhões na área de prevenção das cheias. Foi cortado por quê? Porque a representatividade de voto desse pessoal é muito pequena em vista do dinheiro que ia ser investido. Sim. Opta-se então, eu entendo essa parte, opta-se por aplicar esse recurso em lugar que renda mais voto. Infelizmente o cenário político é assim e o jogo, a regra é essa na política. Sim. Nessa questão eu falo assim, de desistência de filiados, e aí eu falava antes sobre a busca de novos filiados. Em todos os partidos, eu falo até uma avaliação sua, há desistência, desiste alguns, entra outras pessoas, ou seja, sempre há talvez essa questão, né, normal dentro de partidos de desfiliação e ingressos de novos filiados? Agora, nos próximos dias, nós vamos ter a chamada janela eleitoral, que você pode mudar de partido sem que tenha comprometimento da tua eleição, né? Essa dança política sempre teve,
e sempre vai ter, não vai mudar. Então, pessoas vão, pessoas vêm, entra num partido, sai daquele, vai em outro. Nós tivemos aí exemplo, vamos citar o deputado Nelson Guetem, foi eleito pelo PP. Hoje ele não está mais no PP. Então, encerrou-se um ciclo Sim. de trabalho naquele partido, não está mais atendendo as expectativas, vai para outro partido e outro ciclo tem início ali. Sim. Sobre a sua experiência como candidato a vereador nas últimas eleições, como é que foi? Não foi uma experiência boa. Eu acabo levando na brincadeira porque eu optei antes de entrar na política que não ia investir dinheiro, que não ia gastar. E, infelizmente, o que leva a isso é a fazer uma quantidade ínfima de votos em função de que você Sim. não investe dinheiro. Foi a primeira vez que você foi candidato? Foi a primeira vez que eu fui candidato. Sim. Nessa questão que você fala é um ponto muito importante, porque esse é um estilo, talvez, das pessoas que querem fazer a coisa correta. Não, eu quero ser candidato, mas vou pedir o voto e a pessoa tem que votar pelo merecimento, ou pela proposta, ou pelo caráter da pessoa. Nessa questão, o que a gente nota é que, e aí a sua avaliação também, o que você também notou numa campanha, que quem tem dinheiro tem a facilidade de se eleger, seria mais ou menos nesse sentido? Ou você tem dinheiro ou você tem uma excelente estrutura por trás de você para poder se eleger. Mas eu digo que nesse cenário, assim, fazendo uma avaliação, da mesma forma que a reputação de uma pessoa é reflexo da conduta, os nossos políticos que nós temos hoje comandando nós são reflexo do nosso povo. Não é diferente disso, é um Sim. espelho. E eu acreditava que o fato de você não ter compromisso com ninguém na área financeira, não haver uma troca de favor, credenciava com mais facilidade para depois poder honrar o compromisso de haver uma cobrança. Ó, você prometeu isso, por que não fez? Mas daí quando é comprado o voto, quando tem alguma intermediação, um balcão de negócio, perde-se essa credibilidade. Olha só. Esse foi o meu pensamento e por isso resultou em não Sim. se eleger. Você já tinha esse pensamento antes, se concretizou? Eu imaginava que era assim, agora eu só comprovei. E quando antes tu me perguntou se foi a primeira vez que eu fui candidato, não, eu vou te corrigir. Foi a última vez que eu fui candidato, tá? Nunca mais eu espero ser candidato. Adoro política, gosto de política, mas nos bastidores. Por várias oportunidades em Campos Novos eu sempre trabalhei na coordenação de campanha de prefeito, algumas vezes vitoriosa, de vereador, felizmente vitoriosa, mas algumas delas na vitória você nunca tira, você não para analisar, você só comemora. Quando você perde, você para, é um momento de reflexão, você analisa onde é que foi que você errou, para que numa próxima oportunidade você não erre. E esse convite para reflexão eu fiz da minha eleição e disse não entro mais de candidato. Foi mais ou menos baseado nessas leituras que a gente acaba fazendo, porque é um balcão de troca. Ó, paga meu talão de luz, ó, paga isso, paga aquilo, paga aquele outro. Essas questões aí, porque a gente às vezes ouve, né, os candidatos, mas eu fui lá, me pediram isso. Acontece muito mesmo? Muito, muito, muito. Muito mesmo. Nossa. E às vezes quem está de fora não percebe. Não percebe. E eu percebi e confirmei isso, que a pessoa que pede para o candidato A, ela pede para o candidato B, para esse partido, para aquele outro. Então, por isso que eu digo que o que nós temos hoje de presidente da República é o reflexo da nossa sociedade. Sim. Não é diferente disso. Sim. Não, e aí você pega vários, né? Você vê vários políticos que se analisa, né? Presos, o que a gente vê nas notícias semanais, né? E daí a gente viu aí o cenário político nacional. Quantas pessoas que se elegeram na aba do Bolsonaro? Sim. E hoje estão contra o Bolsonaro. Né? Então esse é o cenário. Exatamente. E assim, na sua avaliação, essa decisão sua foi por não acreditar que realmente, ou ter uma esperança que possa mudar todo esse sistema, né? Se tem dinheiro, se elege, e se a pessoa que quer fazer a coisa correta tem essa dificuldade de se eleger? São raras as exceções que se consegue isso, raríssimas.
e eu não vejo assim, vamos colocar nos próximos 50 anos aí, uma peneirada na política. Eu achava que com a entrada do Bolsonaro ia haver uma diferença, mas não houve. O político, ele antes das eleições, ele fala uma coisa, depois das eleições ele procura vantagem pessoal e não cumpre com tudo aquela gama de promessas que antes das eleições o fez ser vitorioso nas urnas. Ô Gerson, assim, o que mais marcou para você durante a campanha? Assim, que você lembra, assim, que mais marcou, que você diz, eu não estou acreditando. A receptividade desse povo de Itaió. Eu fico feliz porque eu não tenho nenhum ranço político. Eu não passei durante todo esse período sem ninguém me chamar de nada, sem ninguém me ofender, sem ninguém me destratar. Cheguei no interior em casa que eu sabia, não sabia quem era, mas era candidato. Acabamos tirando foto, brincando. Então, esse ranço político eu não tive. Sim. Eu tive uma receptividade incrível. E assim você acaba viajando todo esse interior de Itaió, você acaba conhecendo mais próximo aquelas pessoas, as dificuldades que ela tem dentro e fora de casa. Então, essa parte foi muito boa. O que as pessoas mais precisavam assim para mudar, que precisava realmente melhorar em Itaió assim na sua avaliação também? São 2 pontos: acesso, estrada no interior, e saúde. Só acesso e saúde. Quando você vai falar com aquela pessoa humilde, ela não quer carro, ela não quer transporte, ela não quer emprego, ela quer um acesso para a casa dela e ela quer, quando precisar de saúde, ser atendida. É só isso. Sim. Esse é o principal. É o ponto principal. E são muitos problemas, né? A questão de saúde é bastante... Inúmeros. Você que falou antes, a gente tinha comentado das ações que você fazia, né? Isso já é uma prova que realmente muitas pessoas precisam e não conseguem, não ter acesso. Sim, precisam. E não tem acesso a isso, infelizmente. Como você, eu falo assim, pretende, eu falo até o próprio partido também, sobre a questão das propostas para esta campanha, para Itaió. Há já uma linha de trabalho para a população, mostrar para a população? A gente está preparando isso internamente. Porque o objetivo, o cenário político aqui em Itaió é esse. Havendo 2 candidatos, a possibilidade real de ganhar é grande. Havendo 3 ou 4 candidatos, eu costumo dizer dentro do partido, quando nós fazemos as reuniões, de que em havendo 3 candidatos, eu não coloco nem adesivo no meu carro. Por quê? Nós temos o costume lá em Campos Novos de dizer: uma carreira se ganha no atá. Sim. Que era o tempo passado aí, os que gostavam de carreira de cavalo. Quem gosta disso vai saber o que eu estou dizendo. Sim. Carreira se ganha no atá. E se sair 3 candidatos, eu já vi, já sei quem vai ganhar a eleição. E não adianta malhar ferro frio. Eu disse: eu puxo meu trem de pouso, paro, fico por aqui, não vou para a rua fazer campanha, né? Sim. Eu vou obedecer a regra do partido, sim. Mas pessoalmente eu tenho esse pensamento. Mas você acredita na mudança? Itaió precisa realmente de uma mudança? Itaió faz necessário uma mudança. Nós podemos ter uma cidade melhor, né? Para nós e para os nossos filhos. Basta o povo querer. Na verdade, fazendo uma avaliação, na última eleição o povo quis. Mas pela demagogia de alguns, uma guerra de ego, não aceitaram essa unificação de um projeto maior, que era o benefício de Itaió. Sim. Aí você contou toda essa sua trajetória, um resumo, né? Um resumo, porque a gente sabe que se fosse contar teria um tempo bastante grande. Aí se aposenta. Você não pensou em nenhum momento de sair de Itaió? Não. É impressionante. Eu pensava em Campos Novos, não tinha proposta para mim sair de Campos Novos, do tanto que eu gostava da cidade. Mas daí houve a minha esposa, a Neia, eu acabei vindo para Rio do Sul e hoje eu tenho o mesmo pensamento. Não existe nenhuma proposta hoje que me faça eu sair de Itaió. Adotei como minha terra. Sim. Então não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu amo Itaió. Né? Por isso essa sua luta de tentar ajudar a construir, eu falo, essa união para realmente ter um governo diferente
e coisas diferentes também na administração E pública. vamos lançar um lema aí, por um Taió melhor. É só por isso que eu brigo. Por um Taió melhor. Sim. Brigo. Usando o termo Sim, aqui, sim. porque felizmente eu não carrego nenhum ranço político e não quero ter. Não Sim. quero ter. Ô Gerson, e a questão aqui, até para aproveitar essa oportunidade, Câmara de Vereadores, como é que você tem avaliado todo o trabalho até o momento? Câmara de Vereador, nós temos hoje o nosso vereador Macopi, que tem feito uma oposição séria, né? Mesmo sendo oposição, tudo aquilo que é de interesse do município, ele está sempre votando favorável. Sim. Não é uma oposição por si só, é desse partido, vou votar contra e pronto. Não. É uma votação sempre coerente, partindo de princípios lógicos de ética, moral. Ele está sempre correspondendo com essa premissa que é de é melhor para Taió, então vamos. Não é uma oposição cega. Sim. É uma oposição coerente. Que bom, recebemos hoje aqui Gerson Loyola, ele que tá é aposentado, que se diz? Aposentado. É aposentado da Celesc, 33 anos. 32 anos, 32. 1 mês e 20 1 dias. mês e 20 dias. Dificilmente vai esquecer, né? Nossa Senhora, eu vou carregar até o último dia do meu respiro. Boas lembranças. Comerciante é Loyola? Parafusos, ferragens e ferramentas. Loyola Parafusos, Ferragens e Ferramentas. O pessoal que precisar é só passar lá. E também presidente do Partido Progressistas, né, o PP de Itaió. Gerson, muito obrigado. Parabéns pelo teu trabalho, né? Eu falo assim, não só nessa questão, né, de ter uma mente aberta, mas pelas ações que você faz, ajudando pessoas ao longo de tantos anos também, que continue assim. E o espaço aí para sua mensagem final. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e quero dar, como eu encerrava no meu tempo de candidato, um abraço para todos os que estão nos ouvindo. Esse Gerson Loyola com a gente aqui em mais um podcast. Agradecemos a todos que acompanharam aqui o nosso canal e a gente vai estar trazendo muitas informações sempre para você aqui.